Um outro ponto muito importante que a gente também precisa entender é que podem aparecer alguns sinais no meio da expressão numérica, certo? A gente costuma ter, tá, ou um dos três, ou dois, ou os três numa mesma expressão. A gente tem o sinal de parênteses, que é feito por esse símbolo aqui, colchetes, que é esse aqui, e as chaves, que são essas aqui. Tá? Elas também vão influenciar diretamente no resultado da expressão numérica, tudo bem? Elas meio que isolam algumas operações que a gente deve fazer primeiro. Lembra da regrinha que a gente viu antes? Que a gente tem que obedecer a multiplicação para depois somar ou subtrair? E que a gente tem que obedecer primeiro a divisão para depois somar ou subtrair? Tá, muito bem. Mas aqui, quando a gente tem esses sinais, a coisa muda um pouco de história. Vamos entender o porquê. Observe só, eu fiz aqui duas expressões numéricas, tá? 2 vezes 10 mais 5 e 2 vezes 10 mais 5. Veja que pela regrinha, vamos fazer aqui nessa primeira, veja que pela regra, a gente tem que fazer primeiro essa multiplicação para depois somar, não é? Porque é o que a gente viu. Aqui não tem nenhum sinal, tá? De parênteses, então a gente pode resolver normalmente conforme a gente já viu. Então, 2 vezes 5, 2 vezes 10 vai dar 20. Eu vou somar com esse 5, que vai dar 25. Bem tranquilinho, né? Aqui já vai mudar um pouco. Veja que eu tenho esse sinal de parênteses que está isolando o 2 que está multiplicando, certo? Aqui não tinha nada, então eu resolvi primeiro a multiplicação. Aqui eu tenho uma adição e esse 2 que está fazendo a multiplicação. Então, veja, como esse sinal de parênteses está isolando 10 mais 5, eu tenho que resolver ele primeiro. Só depois é que eu vou multiplicar com o 2, tá bom? Quando eu resolver o 10 mais 5, não vai ter nenhuma operação entre parênteses, então eu posso sumir com ele, certo? Eu vou repetir aqui o 2 vezes, agora eu resolvo 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. Quando eu encontro um só número, tá? Eu não preciso colocar mais o parênteses, então eu sumo com ele. Então 10 mais 5 vai dar 15. Veja que eu sumi com parênteses e agora eu resolvo. 2 vezes 15, porque foi o resultado aqui de dentro do parênteses. E 2 vezes 15 vai dar 30. Veja que também deu um resultado muito diferente daqui, né? Aqui sem o parênteses deu 25 e com o parênteses deu 30. Então, muito cuidado na hora de resolver, porque vai influenciar diretamente no resultado e pode acabar dando errado, tudo bem? Então agora a gente vai ver uma expressão numérica bem completa, com tudo isso que a gente viu, com todos esses sinais, e aí a gente vai ver como é que se resolve, tá ok? Para a gente terminar, vamos ver aqui essa expressão numérica. Veja que bonita essa expressão numérica, hein? Vamos seguir todos os passos que a gente viu até agora, certo? Veja que aqui a gente tem sinal de parênteses, a gente tem colchete e também a gente tem chave, a gente está trabalhando com multiplicação, a gente está trabalhando com subtração, ok? Então vamos lá. Aqui, tá? Faltou a potenciação. Mas lembrem, se tivesse algum número aqui que estivesse elevado, a gente deveria primeiramente resolver essa potenciação e enfim a gente começaria a resolver as demais, ok? Mas vamos lá. A gente tem aqui, ó, 20 menos 6 mais 4 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 3. Mas observe que tem todos esses sinais que está separando os números, ok? E a gente tem que obedecer algumas regrinhas quando tiver esses sinais. A primeira coisa, a gente vai fazer tudo que tiver dentro do parênteses para sumir com ele, ok? Depois, a gente resolve o que tiver entre os colchetes para sumir com ele também. E só então a gente resolve o que tiver entre chaves. Veja que o 3 ele está sozinho aqui, ó. Ele não está nesse meio. Então a gente sempre vai deixando ele sozinho até a gente conseguir resolver tudo isso, então a gente vai multiplicar com ele, ok? Então, por enquanto, a gente não faz nada com o número 3, só vai deixando ele quietinho, tudo bem? Então, vamos lá resolver. O primeiro passo é somar o 4 com o 1,
porque ele está entre parênteses, e quando a gente somar, a gente vai conseguir um número só. Então, a gente pode sumir com ele. Vamos lá. A gente vai resolver isso aqui, então a gente pode repetir todo o restante da nossa expressão. Olha só. Nesse ponto aqui, ó, eu não preciso repetir os parênteses, eu já resolvo 4 mais 1, que vai dar 5. Agora eu resolvo, e agora eu repito o restante da expressão. Pronto! Agora a gente deu uma resumida na expressão e a gente ficou aqui. 20 menos 6 mais 5 vezes 2, mais 1 vezes 3. E aqui a gente ainda tem um sinal de colchete e o sinal de chaves. Veja que no sinal de colchetes a gente tem 6 mais 5 vezes 2, tá bom? A gente vai fazer primeiro o que tiver aqui dentro, para então resolver o que tiver lá fora. Mas lembre da regra, aqui dentro o que a gente tem? 6 mais 5 vezes 2. Eu não posso resolver o 6 mais 5 e depois multiplicar com o 2. Eu vou fazer primeiro 6 vezes 2, eu vou fazer primeiro 5 vezes 2 e depois somar com 6. Tudo bem? Lembra da regra, sempre multiplicação primeiro. Então, aqui, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. E o restante eu repito. Opa! Aqui, desse jeito. Então, ó, como eu resolvi aqui o 5 vezes 2, mas ainda tinha o 6, eu tive que permanecer com o sinal de colchetes. Agora, restou apenas o 6 mais 10. Então, quando eu resolver o 6 mais 10, eu posso sumir com o colchete e vai me restar somente a chave. Vamos lá. Aqui eu não preciso repetir o sinal de colchete, porque eu vou sumir com ele. Então, eu vou só resolver 6 mais 10, que vai dar o 16. Eu ainda tenho o 1 mais 1 aqui atrás, que eu preciso colocar. Pronto. Observa que cada vez mais eu estou diminuindo, né? Então, aqui a gente tem, entre chaves, 20 menos 16 mais 1 e vezes 3. Agora eu só vou resolver aqui dentro, na ordem que aparecer. Veja que eu tenho primeiro a subtração e então eu tenho uma adição. Eu vou fazer primeiro 20 menos 16 e depois eu vou somar com 1. Vinte menos 16 vai dar 4. Mais 1. E o vezes 3. Agora, veja só, me restou apenas o 4 mais 1 aqui dentro das chaves, que eu vou resolver, que 4 mais 1 vai dar 5, e eu posso eliminar essas chaves também. E o vezes 3. Veja só onde eu cheguei. 5 vezes 3. E 5 vezes 3 certamente vai dar 15. Então, esse é o meu resultado da minha expressão numérica. Veja só que tudo isso vai dar 15. Então, para resumir, nós temos isso. Primeiramente, a gente resolve a potenciação quando ela aparecer. A gente resolve depois a multiplicação e divisão na ordem em que aparecerem. A gente resolve adição e subtração na ordem que aparecerem. Quando tiver os demais sinais, os parênteses, colchetes e chaves, a gente resolve exatamente nessa ordem. Primeiramente, tudo que tiver nos parênteses, depois, quando sobrar, o que tiver nos colchetes e depois, por fim, as chaves. E aí, gostou da aula de hoje? E o desafio, consegue resolver agora? Eu aposto que sim. Fica o desafio para você, hein? Qual o valor dessa expressão numérica aqui? É isso aí, aluno. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Faça bastantes exercícios, que só assim você vai ficar muito bom em expressão numérica. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.